Hoje é um dia especial no calendário. Todos os dias é marcado por alguma data comemorativa, por algum feito ou alguma história de relevância. E hoje é um dia desses. É o dia do alcoólatra recuperado. Está no calendário. Porém, a gente trouxe aqui uma pessoa que é um ícone na área de coach, master coach. Ele é professor, ele tem um trabalho muito relevante na área justamente de falar abertamente sobre o alcoolismo, que é um dos problemas que mais afeta as famílias brasileiras. Seja bem-vindo à Rádio Nova Pauta. Daqui você já é de casa, né, professor? Já tem programa aqui com a Anaíse, está sempre por aqui. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Pauta. Eu tu falasses, eu me sinto em casa aqui na rádio. Que bom. E falando a respeito do alcoolismo, realmente a minha vida ela é aberta em relação a isto, né? E eu acho que eu tenho um exemplo para que as pessoas levem o que podem fazer para recuperar a sua vida, eu digo assim, né? Sim. Porque o alcoolismo hoje, bem falado, afeta praticamente todas as famílias brasileiras. Dificilmente uma família brasileira que não tem alguém com algum problema nessa área, né? Por isso é tão importante a gente falar desse tema, né? Falar abertamente dessas questões. Falar abertamente, porque quando nós falamos do alcoolismo, as famílias elas têm vergonha de dizer que elas têm dentro, no seu seio, alguém que vive esse problema. Em primeiro lugar, talvez seja, eu acredito, pelo fato de que o alcoolismo, muita gente ainda não entende ele como uma doença, e acha que é um desvio de conduta. E na verdade não é isto, né? É uma doença e como qualquer doença ela pode ser tratada e tem recuperação. E eu sou um exemplo disso, né, Sandra? Sim. Eu sou um exemplo vivo disso. É um exemplo. Vamos contar antes um pouquinho da tua jornada, da tua história acadêmica, professor. Professor Gilberto Girardon é graduado em engenharia civil, né? Pós-graduado aí em planejamento urbano, também é mestre em geomática, isso? Isso. E depois fez todas aquelas formações como coach, né? Life coach, self coach, até master coach. Também tem a formação em psicologia positiva e tem feito um trabalho escritor, tem feito palestras, um trabalho relevante. Mas antes disso, chegou a ser secretário de planejamento do município de Santiago, no governo de Vilmar Leite, no governo de Vilmar Leite. E o primeiro secretário de obras do município de Capão do Cipó. Do Cipó. E em 93 começa uma jornada na URI Santiago. Como professor e também foi o engenheiro responsável pelas obras da construção da nossa universidade hoje. Até hoje eu continuo ainda como engenheiro responsável, coisa que eu me orgulho muito disso, né? Sim, de ter participado da construção dessa universidade, né? Isso é muito importante na minha carreira também. E são 30 anos como professor, né? Eu comecei lecionando no Colégio Medianeira. Quem me convidou para lecionar lá, uma pessoa que eu amo de coração, uma pessoa fantástica, que é a professora Zair Pessota. Sim, então... depois lecionei no Colégio Estadual, né? Colégio onde eu fui aluno, depois professor. Sim. Também viveu em São Paulo um tempo, né, professor? Eu trabalhei em São Paulo, São Paulo e Santos, durante 5 anos, depois da minha formatura, que foi em 85, e trabalhei numa área completamente oposta a área da educação que eu me dedico hoje. Eu trabalhava com restaurantes em São Paulo. Mas chegava a cozinhar? Como é que era? Não, eu era proprietário de restaurante. Chegou a ser empreendedor no ramo gastronômico? E nessa época já era casado com a Cledi? Não, nesta época eu vivia o meu primeiro casamento. E quando eu me separei em São Paulo, eu resolvi retornar às minhas origens, à minha terra, que é maravilhosa, e daqui eu não saio. E aí conheci a Cledi, que faz parte da minha vida, faz parte de tudo que eu alcancei hoje. Ela faz parte, né, que maravilha, né? Desse reencontro que eu tive comigo mesmo, vamos dizer assim, né? Quando é que foi, professor, para nós entrar nessa parte da luta contra, né, a dependência do álcool? Quando foi o que tu percebeu que precisava de ajuda? Tu conta uma história nas tuas palestras que desde muito cedo, muito novinho, tu teve contato com o álcool, né, com a bebida alcoólica. Sandra, é verdade isso que tu está falando. Na verdade, no Brasil hoje, e talvez no mundo, eu não vou me estender tanto, mas nós temos uma cultura alcoólica. Nós aprendemos que o álcool ele faz parte das nossas festas.
Então, desde criança, nós vimos os nossos pais, nossos tios, quando a gente se reúne, a primeira coisa que chega em casa é o álcool. Né? Sim. A primeira coisa que seja o álcool. Até por ser uma droga lícita. Senão não tem alegria? Senão não tem alegria. E isto leva a nós, crianças, que ainda não sabemos, talvez, distinguir, ou ver aquilo que realmente é importante para nós, acompanhar aquilo e trazemos esta crença e ela vem com nós e nos acompanha. Falou em festa, falou em álcool. É cultural. Também, as nossas vivências, quando convivemos com os nossos coleguinhas de uma determinada altura, que nos organizamos, começa aquelas festinhas. Né? Primeira coisa que se faz é levar o álcool. Eu sempre digo assim, pergunta, o que você vai levar? Eu vou levar tal bebida, eu vou levar cerveja, eu vou levar vodka, eu vou levar uísque, eu vou levar o refrigerante para misturar com a vodka, essas coisas. Sim. E ninguém fala o pão, a carne, né? Essas Primeiro coisas. Primeiro vem o álcool. E nós trazemos isto, né? E fazer o quê? Precisamos hoje aprender a trabalhar com essas situações. Eu gosto muito de dizer, Sandra, o seguinte, eu não estou aqui para fazer apologia e dizer assim, o álcool não presta, o álcool é a desgraça da vida das pessoas. Primeiro lugar, em determinadas situações, tem pessoas que não vivem o problema. Os estudos dizem que das pessoas que provam álcool, 85%, eles não enfrentam problema. Eles são aqueles que vão numa festa, tomam uma garrafa, 2 de cerveja, tomam sua dose de uísque e não tem problema nenhum. E 15% dos que provam álcool são como eu. Esses 15%... O organismo responde de forma diferente. De forma diferente. E nós transformamos em alcoólatras, que é esta doença. Né? E tudo bem, precisamos tratar e nos cuidar. Então não estou aqui precisando... Nunca bebam. Não, cada um sabe quais são os seus limites. Para alguns vai responder diferente. Diferente. E não tem problema, não é, Sandra? Sim. Tudo bem. Só que nós que enfrentamos o problema, precisamos nos dar conta de que o álcool não pode ser ingerido. Nós não temos outra maneira de cuidar da nossa vida. E o álcool é como quem tem problemas de glicose alta, né? Sim. Tem problema de glicose alta, o que ele não pode fazer? Comer açúcar. Comer açúcar. O que quem tem problema com o álcool, o alcoolista, o que ele não pode fazer? Consumir o álcool. Consumir o álcool. E ele pode fazer o resto que quiser. Isso é maravilhoso, né? Sim. Apenas o álcool não serve para nós. Agora, o resto nós podemos fazer de tudo aquilo que nós queremos. E o álcool, ele tem o problema que ele afeta o temperamento de muitas pessoas, né? Ele afeta o nosso comportamento, né? E aí, tu comentasses há bem pouco tempo, eu tenho um dado assim de 2018. O álcool diretamente ele causou no Brasil em torno de 17 mil mortes. Isso é mais do que o câncer de próstata causa no ano, né? Mas não é só isso. Isso é um dado assim que deixa de ser tão relevante quando nós damos conta de que não está incluso os acidentes causados pelo álcool. Sim. Não está incluso o que tu falaste, a violência doméstica. Agora você falar 70% da violência doméstica que ocorre é devido ao uso do álcool. Isso não está incluso nessas situações. Sim. O álcool, ele está mexendo, está desgraçando com muitas famílias, né? Então ele é muito mais perigoso do que está nas estatísticas. Do que está porque elas são separadas, não são cruzadas. Né? Exatamente. Mas o senhor conta nas suas palestras que conheceu o álcool então muito cedo, questão cultural, e isso era normal. E né? Até certo ponto, na tua vida, ninguém desconfiava que tu tinha problemas com álcool. Na família, ninguém questionava nada, quando tu era adolescente, jovenzinho. Começa e quando a gente é jovem, a situação é a seguinte, Sandra, é muito interessante isso. Todo jovem, a família, quando olha ele usando o álcool, ele diz assim, ele é muito jovem, então... Quando ele for adulto, ele vai se dar conta, adolescente, adulto, que eu digo de seus 18, 19, 20, 23 anos, ele vai se dar conta que o álcool não é uma coisa muito legal quando for abusado dele, né? Só que, durante esse tempo, o nosso organismo vai se acostumando ao álcool. Então, ninguém se dá conta que está se transformando num alcoólatra. E veja, a estatística diz o seguinte, as famílias levam até 8 anos... para perceber e admitir que eles têm um alcoólatra dentro de casa. E leva-se de 2 a 3 anos até procurar ajuda, aqueles que aceitam, né? Então são 11 anos que a doença vai se instalando. 11 anos de um consumo frequente. Consumo frequente. E quando que o senhor notou que o álcool
que te reconheceu como alcoólatra, que o álcool prejudicava a tua vida? Em que momento, que altura da tua vida? Foi sozinho ou foi as outras pessoas te alertando sobre isso? E entre o alerta e você aceitar que era um dependente químico, que tempo levou isso, professor? É chocante essa pergunta que tu me faz, porque agora que eu me dei conta disto, o alerta começou quando eu estava na faixa de 25, 26 anos. E eu só fui aceitar o meu alcoolismo quando eu estava com 50 anos. Muitos anos. Foram 25 anos que eu passei negando o meu alcoolismo. E isto é uma coisa normal para também as outras pessoas. Eu neguei o meu alcoolismo durante 25 anos. Eu não aceitei ajuda durante 25 anos. E eu não me dei conta de que isso prejudicava minhas relações, que prejudicava o meu trabalho, apesar de todo o esforço que eu fazia, né? Mas é claro que a minha produção não era o que poderia ter sido de repente, né? Claro. As pessoas aceitavam porque tu produzia, sempre foi uma pessoa relevante na sociedade, mas o consumo do álcool não impedia que você trabalhasse, não. Que você fosse um ser social, né? Perfeitamente, Sandra. Durante todo esse tempo que eu usei álcool, e usei muito, eu vou dizer assim, eu consegui esconder isso das pessoas, porque depois que eu fui internado, que eu fiquei numa clínica, e eu voltei depois de 9 meses, muitas pessoas me falaram assim, puxa, mas eu não sabia que tu bebia. Né? A esse ponto. A esse ponto. Né? Eram quantas garrafas? O senhor também fala, né, nas tuas palestras, que eram um dado bem chocante, assim, que era um consumo de 2 garrafas de uísque. Numa determinada altura da minha vida, até o momento que eu resolvi me internar, eu cheguei a consumir 3 garrafas por dia. Né? E conseguia ficar em pé? Conseguia o teu organismo? Meu organismo, hoje eu brinco com esta situação, sabe, Sandra? Meu organismo foi extremamente resistente, porque eu sobrevivia a tudo isso. Sim. E eu ficava em pé. E eu tinha muito cuidado. E se alimentava, professor? No final dessa época, já indo para o final da minha época de alcoolismo, quando eu precisei realmente de uma internação, que eu fui para um centro de recuperação, eu já não me alimentava direito mais. Muitas vezes. Você decidiu ir para esse centro de recuperação? A primeira internação que eu fiz, Sandra, foi em 2013. Em janeiro de 2013, eu fiquei 1 mês no Centro de Recuperação São José, em Porto Alegre, onde eu fiquei 30 dias. Foi uma decisão minha, porque eu comecei a me dar conta de que que a minha situação era muito problemática, que eu estava botando fora a minha vida e eu queria outras coisas. Eu tinha ilusões, como eu ainda tenho até hoje, né? E eu digo, pô, mas o álcool vai terminar com tudo isso. Tem a história também de um dia você comprou 2 carros, né? Saiu, comprou uma caminhonete. Alcoolizado, né, professor? Alcoolizado. Comprou uma caminhonete e chegou em casa, decidiu que ia voltar na concessionária e comprar mais um carro. É verdade. Vejam, a situação. Então, eu era uma alcoólatra, mas eu trabalhava, eu tinha uma rentabilidade muito boa, graças a Deus. Eu digo que o universo sempre me protegeu. E eu resolvi comprar uma caminhonete, fui lá na Felite Automóveis e comprei a caminhonete. Mas eu gostava muito de ir para fora e tinha estrada de chão, e eu pensei, nossa, mas eu comprei essa caminhonete, é uma caminhonete extremamente cara, e eu vou botar em estrada de chão? Não. Eu vou comprar um carro mais simples para isso. Eu fui lá então e comprei um automóvel, um Uno, para que eu usasse na estrada de chão. Isso no mesmo dia, né? Veja, que loucura na vida de uma pessoa, né? Realmente. Não sei se é loucura ou o que é, mas pelo estado que, né, de consumo, nível de consumo de álcool, realmente não dá para se dizer que não estava no estado normal para tomar aquela decisão, para tomar uma decisão que envolta um valor econômico, né, bem grande. E hoje meu pensamento é bem diferente, né, Sandra? Eu acho que se a gente compra um automóvel, tem que usufruir dele e se tiver que trocar, troca, e não precisa ter 2 na garagem. Não precisa ter 2. Né? Senão você deixa lá guardado simplesmente para enxergar o carro. Depois da primeira internação, houve uma recaída? Houve uma recaída. Eu fiquei 6 meses sem usar o álcool.
6 meses. E depois eu achei que eu poderia usar... E naquele período na clínica, vendo o relato dos outros, porque tem essa convivência, né? Tem a questão da religiosidade também, né? Toda essa... lá, você conseguia perceber que estava doente já na clínica? Ou você via, como a gente vê nos relatos, né? Não, ele tem mais problema que eu não sou assim, é o momentâneo. Tu chegava a pensar que o teu problema era menor do que o do outro? Não, eu não chegava a pensar isso. Eu achava que eu tinha um problema e o meu problema era tanto quanto o dele. Mas eu achava que eu poderia dominar isto. Sim. E eu fiquei 6 meses sem usar o álcool. E o que aconteceu? Depois de 6 meses, bom, agora eu posso usar. Eu estou muito bem, eu vou dominar. Eu me controlo. Mentira. Durante uma semana, foi uma semana eu controlei. E depois eu voltei a beber com muito mais intensidade. Porque a tendência é essa. É muito interessante isso. Não tem uma explicação clínica, né? Mas a tendência é que tu volte com muito mais força. E a volta do consumo? Recaiu, consumiu quanto tempo até uma nova internação? Consumi durante 6 meses e resolvi me internar de novo no início de 2014. Fiquei de novo na clínica São José 1 mês. Voltei. Fiquei 1 mês sem beber e voltei a beber. E aí eu vi que eu não tinha mais o que fazer. E aí eu conversei com a direção da universidade, da URI, professor Francisco, professora Michele, que estavam lá. E eu me lembro disso assim, eu amo essas pessoas porque eles me disseram, muito bem, Gilberto, vá o tempo que você precisa. Porque eu falei, 1 mês para mim não vai resolver. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E foi aí que eu fiquei 9 meses numa clínica e eu digo que foi talvez o maior momento da minha vida, porque eu consegui lá dentro enxergar uma situação, eu consegui enxergar o contexto do que eu estava vivendo e o que eu poderia fazer. E o grande programa que eu segui na época foi o programa dos Alcoólatras Anônimos. Os 12 passos? Os 12 passos dos Alcoólatras Anônimos. Foi isto que me levou à recuperação, o começo de uma recuperação. Porque depois, Sandra, é muito importante que a gente comece a se dar conta de que a vida tem outras coisas e que o álcool não é a festa. O álcool apenas te entorpece. Sim. E quando as pessoas me perguntam, e hoje o que você faz? Eu vou nas mesmas festas que eu ia antes. E eu me divirto. O álcool não te controla. O álcool não me controla mais. E eu estive na festa de 90 anos de uma tia minha e tinha um gaiteiro grande, amigo do meu pai, já com 78 anos, ele continua tocando gaita. E eu gosto muito de quando eu tenho uma gaita de cantar em roda dos gaiteiros, né? Eu acho muito show isso. E eu cantei e me divertia, e fazia muito tempo que ele não me via. E ele me perguntou assim, mas como você consegue se divertir sem o uso do álcool? Eu digo, bom, ele não faz parte da minha vida e eu só não posso usar álcool. O resto eu posso fazer tudo. Essa de chave, professor, entre aquele homem que, né, se autodeclarou, teve a consciência de que era alcoólatra e o novo, o Gilberto Girardon, são quantos anos? São 7 anos já. 7 São anos. 7 anos. E qual é o papel da Cledi na tua vida, nesse processo todo? Ela foi muito resiliente, ela deve ter sido muito resiliente, né? Foi, ela esperou muito, pela tua recuperação, muito, lutou por ti. Como é que... Veja uma coisa, ela conviveu comigo como um alcoólatra durante 24 anos. Isso é extremamente difícil para quem não tem esse problema, não sabe mais suportar um alcoólatra, porque ele na tua maneira de ser, eu não sou violento, não batia, não é isto. Sim. Mas o meu comportamento, o meu olhar, a minha maneira de falar, chato, eu era insuportável, né? E ela conseguiu relevar tudo isso. E eu sempre digo que se ela não tivesse passado tudo isso e me acompanhado na recuperação, no tempo que eu tive internado, eu provavelmente não teria suportado a tudo isso, porque nós precisamos de suporte de alguém. A família. Da família. E eu tive todo esse, porque além da Cledi, eu tive meu pai, eu tive minha mãe, eles hoje estão, meu pai com 88 anos, a minha mãe com 83, e eles acompanharam todo esse processo. Eles iam me visitar na clínica, coisa que eu pensei, eu vou passar 9 meses e não vou receber visita deles, porque as pessoas da idade tinham que participar de grupos, né, para poder ir fazer a visita. E eles participaram de tudo isso e foram. Viagens a Porto Alegre, né? Veja. Sim. Então, tudo isso
foi o que me deu suporte. Foi o teu resgate. Foi o meu resgate. E aquele momento em que eu aceitei que eu era um alcoólatra, que eu aceitei o tratamento, é o grande passo, eu digo, é a aceitação. E que você pode usar o álcool, mas que você não deve. Se você está naquele percentual de pessoas que realmente vai ter problema durante a vida, tem que acender o alerta, né? Acender o alerta. E assim, Sandra, antes de ir para os comerciais, não sei se tu já está indo. Sim. Tem aqui, eu até trouxe, eu anotei, está aqui no meu livro, e vocês que estão nos ouvindo podem até pensar sobre isso. Existe um pequeno teste desenvolvido em Mayfield, nos Estados Unidos, na universidade, para você se dar conta se está tendo problema com o álcool. São só 4 perguntinhas. Se o álcool te domina ou você não. domina? Então veja, a primeira pergunta. Você já tentou diminuir ou cortar a bebida? Você já tentou diminuir ou cortar a bebida? Você já ficou incomodado ou irritado com os outros que criticaram o teu jeito de ser em função da bebida? Isso te incomodou quando alguém te falou que você estava bebendo demais? Você já se sentiu culpado pelo seu jeito de beber? Tipo, eu bebi, não deveria ter bebido. Não deveria, eu fiz coisas que não foram legais. Você sentiu culpado? Por isso é uma coisa simples. Você já teve que beber para aliviar os nervos ou reduzir os efeitos no outro dia, os efeitos da ressaca? Porque normalmente acontece isso, né? As pessoas precisam de mais um gole no outro dia para se recuperar. Então são 4 perguntas simples. Se pelo menos uma delas for sim, cuidado. Começa a acender os alertas. Acenda o alerta. Se 2 perguntas ou mais foram sim, procure ajuda. Porque você já está com problema com problemas com o álcool. Professor, o que veio antes? Veio o livro ou veio as formações em psicologia positiva, Master Coach? Quando saíste da clínica, resolveu escrever um livro? Quando eu saí da clínica, Sandra, que foi em abril de 2015, eu já trazia a ideia de escrever um livro. Tinha medo de colocar essas ideias, e até porque muitas vezes a gente tem a crença de que não é capaz de fazer algumas coisas, né? E aquilo que a gente acredita que não é capaz de fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente acredita que é capaz, faz. E eu resolvi que eu ia escrever, e foi maravilhoso, foi uma coisa sensacional, porque eu botei para fora muitas das coisas que eu tinha dentro do meu coração. E sei que esse livro, ele serve para que as pessoas possam se embasar em alguma coisa. Ele é um livro simples, de uma linguagem bem coloquial, para que a gente consiga colocar em prática essas coisas, e eu escrevi ali aquilo que eu acredito. Mas esse livro foi lançado em 2018, julho de 2018. Na minha volta eu comecei a dar palestras. Eu dava as minhas primeiras palestras foram pelo Lions, e eu dava essas palestras nos bairros da cidade de Santiago. Sensacional. Eu me lembro que eu carregava um projetor e uma caixinha de som, ia eu e a Cledi, e muitas vezes os horários eram à tarde, eram promovidas essas palestras pelo CAPES AD, e a gente tinha 5, 6 pessoas, e a gente falava com o mesmo amor, com o mesmo carinho que tu fala hoje, e eu sim sou muito feliz para 200 ou 300 pessoas, né? Exato. Ou 100 ou 50. Então, começou com isso aí. Como as pessoas viram a minha história e viram a minha recuperação, elas começaram a me procurar para que eu contasse o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, procurar ajuda no sentido, né? Ou para si ou para seus familiares. E eu me dei conta do seguinte: se eu quero ajudar alguém, eu estou ajudando a mim mesmo. Mas quando eu vou falar alguma coisa, eu preciso falar com propriedade, com embasamento. E eu achei que era o momento então de eu procurar formações. Primeiro eu pensei em fazer o curso de psicologia, que eu adoro, acho muito legal. Mas eram 5 anos, eu digo, é muito tempo para mim. Então eu procurei formações mais curtas, e eu encontrei no Instituto Brasileiro de Coaching aquilo que eu queria. Hoje, o Instituto Brasileiro de Coaching, para mim, como é que eu vou te dizer, Sandra? Ele faz parte da minha vida.
Ele é aquilo que eu quero. E as pessoas, se quiserem buscar autoconhecimento, se ajudar e ajudar os outros, pode procurar os cursos do Instituto Brasileiro de Coaching, que hoje é uma universidade. Então, acredita que todo esse trabalho de coaching, as suas formações, os livros escritos, foram pilares que fortaleceram a tua jornada até aqui, sem o álcool, 7 anos? Ai, sem dúvida, Sandra. Sem dúvida, porque quando eu busquei o conhecimento, eu busquei para mim dar suporte a mim mesmo. Quando nós... Fazer um auto-coach, né? É, exatamente. Quando nós procuramos alguma coisa, o álcool era um hábito. Nós somos a força dos nossos hábitos. O álcool, para mim, além de um vício, era um hábito. E nós precisamos mudar os nossos hábitos. E eu aprendi com o autoconhecimento que eu gostava de muitas coisas, que eu até tinha esquecido, que era estudar. Então, eu passei a me dedicar ao estudo. Se você chegar na minha casa hoje, eu tenho uma biblioteca de mais de 1000 livros. E isto fez com que aquele tempo que eu usava para beber, eu fosse buscar conhecimento, fosse cuidar da minha vida e fosse procurar ajudar as pessoas. Então, hoje, eu não consigo mais me ver como um alcoólatra. O álcool deixou de fazer parte da minha vida assim, de uma maneira tão legal que, nossa, ele não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença. Então, essas coisas que eu faço hoje, o conhecimento, a busca, é que me dá suporte. E a religião? Porque normalmente nessas clínicas de recuperação, um dos pilares é muito a questão da religiosidade. Verdade, Sandra. Sandra. Na tua vida, como é que tu encara a questão da espiritualidade, professor? Eu sempre digo, o grande pilar para minha recuperação e da minha vida hoje é a espiritualidade. E aí eu não falo de religião, porque enquanto a espiritualidade, a religião, ela é os dogmas, eu as respeito e é maravilhoso, porque a religião leva a espiritualidade. Segue algum dogma ou não? Hoje? Não. Eu acredito na espiritualidade, eu leio a Bíblia e não tem problema nenhum, e eu leio o livro espírita e não tem problema nenhum, eu adoro isso. O diálogo é direto com... É direto com Deus. E se eu estiver aqui na igreja eu vou, e se eu estiver aqui no centro espírita eu vou, e não tem problema nenhum com isso, eu adoro tudo isso que as pessoas dizem. Mas fortaleceu esse teu vínculo. Mas fortaleceu esse meu vínculo com Deus, com as minhas crenças e a minha fé. Porque se hoje eu estou aqui e vivo como eu vivo, o que me sustenta é a fé e a espiritualidade. E dentro da espiritualidade, para mim, está o amor que você sente pelas pessoas, a confiança que você sente pelas pessoas. E eu hoje, às vezes, mas tu não pode confiar tanto. Eu não consigo, porque eu amo as pessoas. Eu amo a minha mulher como mulher maritalmente, mas eu te amo como uma pessoa legal que está aqui trazendo informações, né? Eu amo o rock, eu amo estar aqui, a Anaíse está aqui nessa rádio. Essas coisas. Eu amo olhar para o meu jardim e ver aquelas flores maravilhosas. Tu olhava para as pessoas com esse sentimento antes? Não, eu não olhava desse jeito. Porque o grande problema, Sandra, é assim, quando eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Quando eu não me valorizo, eu não consigo me valorizar. E uma das minhas dores que me levava ao uso do álcool era exatamente isso. Eu era um doente de amor, eu buscava reconhecimento. Era uma carência. Uma carência, mas só que teve um grande problema. Eu nunca dei a mim esse reconhecimento. E quando eu dei a mim esse reconhecimento, e aí você olha esse meu currículo, e quando você estava lendo, eu pensei, meu Deus, mas é tudo isso? Que coisa mais linda. Que coisa boa, né? Então, quando eu comecei a me valorizar, o reconhecimento veio, porque tu transmite a energia que tu tem. Nos 12 passos, professor, no AA mesmo tem, a gente vê, né, nos relatos, nos filmes que tem os ex-dependentes, eles dizem, só por hoje não bebi. Tu mentalmente faz essa frase para ti? Tu fala isso para ti? Adorei essa pergunta. Ontem eu estava pensando sobre isso. Sandra, eu fiquei 9 meses internado numa clínica em Capão da Canoa. E as pessoas sempre diziam assim, eu aprendi lá no 12 passos, só por hoje. Só por hoje eu não bebi. Só por hoje eu estou bem. E eu pensava comigo. Eu não conseguia entender isso. Meu Deus, só por hoje. Já estou há 7 anos sem beber. Eu quero é para nunca mais. Eu quero é para nunca mais. Só por hoje não me serve. E eu estava para sair da clínica.
E eu estava passeando na praia, porque a clínica era perto da praia. Que coisa show, né? Coisa jóia, né? E eu estava passeando na praia, eu já ia sair na outra semana, então eu já podia passear sozinho. E caminhando, eu me dei conta, só por hoje. E houve aquele insight. Eu me dei, claro, só por hoje. Amanhã é outro dia. Eu vou batalhar amanhã. Mas hoje eu preciso viver. E aí quando as pessoas dizem assim, eu preciso viver o hoje. Exatamente, o hoje. Tenho preocupações com amanhã? Tenho, mas vou usufruir do hoje, porque tudo aquilo que eu fizer hoje vai refletir no que vai ser o amanhã, né? Mas ao ir descansar, dormir, apagar daquele dia, então só por hoje também, só né, por hoje, professor? E levando esse exemplo de que a vida pode ser muito mais especial sem o uso. Ele nos traz estatísticas importantes também, que 15% da população mundial é, de certa forma, já dependente química, né, do álcool. E eu quero que ele conte, ele está aí com a bala na agulha. Eu apelidei ele, inclusive, de Doutor Felicidade. Eu adoro esse apelido. É? Uhum. E vem um livro novo aí? Pois é, Sandra. Eu estou já com outro livro preparado. A minha ideia, eu pretendo lançá-lo a partir de julho de 2022. Já tem nome o livro? Não, ainda não. Eu não vou... Não, mas eu posso contar, sim. Dá um livro. Eu pensei assim, talvez um sopro de vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, mas eu me agrada muito disso. Não sei se vai ser, mas é um nome que me agrada, sim, né? Vai contar ali, vai trazer mais como viver depois da Exatamente, Sandra. A minha ideia agora, eu já contei a minha história nesse livro, Rendição e Redenção, a Vitória da Vida nos Tempos Extremos. Eu falei sobre o alcoolismo. E eu quero trazer agora neste outro, aquela parte onde envolve a vida depois do álcool. Envolve tudo aquilo que foi feito e aquilo que me levou a chegar aonde eu cheguei hoje, a estar nesse estágio assim que eu me sinto muito feliz, que eu sinto a minha vida fluir com tudo aquilo que está acontecendo. E tu me perguntaste há pouco, fora do ar, se eu estou sempre feliz. Eu não estou sempre feliz. Há determinados momentos da minha vida em que eu estou triste. Mas o autoconhecimento, que é o que a gente busca hoje no coach, na psicologia positiva, me diz o que me deixou triste. E quando eu sei o que me deixa triste, eu consigo trabalhar essas coisas. Assim como as pessoas dizem assim, eu quero ser feliz. E aí eu pergunto para as pessoas, muito bem, e o que é ser feliz para você? Então, se você não sabe o que o que te faz feliz, como é que você vai ser feliz? A humanidade não está entristecendo? Eu tenho a impressão que a gente, no modo geral, as pessoas estão cada vez mais inconformadas com a vida, do que a gente tem. Nós somos uma geração mais infeliz, professor? Sandra, eu tenho a impressão, e isso é uma percepção minha e de muitos autores que eu tenho lido, de que uma das coisas, nós estamos vivendo realmente um momento de tristeza até pela passagem desta pandemia, uma coisa que nos afastou das pessoas, coisa que nós não sabíamos e que aí sentimos falta de repente, né? Coisa que nós não estávamos valorizando e saiu da nossa vida assim tão rapidamente, então isso nos levou a uma certa tristeza. Mas o ser humano hoje, nesse conceito que eu tenho, e que muitos autores, como eu falei, tenho, eles estão vivendo um momento assim, só de comparação. Nós, seres humanos, estamos nos comparando demais ao outro. O que o outro tem, o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro faz. E eu digo assim, toda vez que eu me comparo ao outro, eu vou perder. E eu vou ser infeliz. Porque eu comparo sempre a minha luz com a tua sombra. Perdão. Ao contrário. A minha sombra com a tua luz. A luz é o que eu estou mostrando de bom. A luz é o que tu mostra de bom, aquilo que é ótimo, que é maravilhoso na tua vida. Mas a pessoa não sabe o que está por trás daquilo. Não sabe o que está por trás. Mas como eu só comparo a minha sombra com a tua luz, é claro que eu vou perder. Sim. A minha sombra vai sempre perder para a tua luz. E isso está tornando as pessoas infelizes. Né? Tem que agradecer mais? Agradecer. Uma coisa que revolucionou minha vida foi a gratidão. Para a gente encerrar, professor, a hora que
que, né, vem a tua jornada, vem toda a tua luta, toda a tua história, as edições dos livros, a recuperação, a luta para ajudar outras pessoas. Está no teu momento, na tua plenitude, dá para se dizer assim. Aí tu descobre que está com câncer de próstata. Não te deu aquele baque emocional? O que tu pensou? É justo comigo depois da minha luta? Não te veio essas questões? Como é que Sandra, quando tu me pergunta isto, eu vou ser bem franco para ti. Eu não senti baque nenhum, provavelmente porque eu estava preparado. Não senti baque nenhum, não, eu senti um baque. Claro, ninguém gosta de estar doente. Mas a minha vida, todos esses anos de libertação do álcool, eu desenvolvi uma espiritualidade, desenvolvi a fé, desenvolvi algumas crenças que aquilo não me assustou. O mais dolorido para mim naquele momento foi chegar e contar para o meu pai e a minha mãe, hoje já velhinhos, né, desta situação. Isso realmente me levou a algumas horas de choro. Algumas horas. Mas eu nunca me perguntei por que eu. Porque eu olho para trás hoje. E eu estou com 62 anos, vou fazer agora em janeiro, e eu tive uma vida tão linda, uma vida tão maravilhosa, que nem cabe hoje eu questionar isso. E eu olho para frente, e de acordo com as minhas crenças, como a gente cria as nossas doenças em função de algumas dores que tem, e eu tinha algumas, e hoje eu não vou te contar, mais um dia talvez eu te conte. Eu sei por que eu criei a minha doença, e então eu posso curá-la com aquilo que eu acredito, com a minha fé e com a minha esperança. Então isso é muito legal, e eu vivo feliz, e eu cuido do meu jardim, eu cuido dos meus gatos, e eu adoro vir aqui, eu adoro a biblioteca, a minha biblioteca, eu adoro passear, eu adoro receber as pessoas. Se elas estão com problemas, pode ir lá, não há problema nenhum, pode procurar na minha casa. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, ou seja, no Face como Gilberto Jesus Kolinski Girardon, no Instagram como Girardon. Nós temos uma página Felicidade Autêntica, onde eu falo sobre todas essas coisas, né? Estamos lá. E agora nós estamos criando um canal no YouTube. Inclusive, né? O Caio, inclusive, né? o Caio está aqui, e eu amo esse cara, que a mulher dele não fica com ciúmes, porque ele é meu incentivador, e ele, muitas vezes eu penso, mas Caio, será que nós teremos condições de botar conteúdo nisso? Eu tenho medo em determinados momentos. Ele diz, não, meu professor, nós vamos fazer isso. Essa entrevista já vai para esse canal, então? Já vai para esse canal, por isso está sendo gravado. A partir de janeiro, 5 ou 7 de janeiro, nosso canal no YouTube estará no ar. Vamos seguir lá. Muito obrigada por esse depoimento fantástico. Tenho certeza que tocou o coração de muitas pessoas. E fico, né, agradecida ao doutor Felicidade Gilberto Girardon. Sandra, muito obrigado por você ter me recebido aqui no teu programa. Foi um momento fantástico, e eu posso dizer, eu te amo. A recíproca é verdadeira, professor. Ficamos por aqui.